Durante o século XIX, os químicos passavam por muitos problemas quando se deparavam com a sua mesa de trabalho repleta de elementos químicos desorganizados. A partir disso, surgiu a necessidade de se criar a tabela periódica, com o intuito de agrupar os elementos químicos com propriedades semelhantes. Eu me chamo Stephanie Marcelli e meu grupo é composto por Matheus José e Israel Oliveira. E nesse vídeo nós vamos abordar um pouco do que podemos extrair e como trabalhar com a famosa tabela periódica. A tabela periódica contém todos os elementos conhecidos e nela está contida algumas informações sobre esses elementos, como nome, símbolo, número atômico e massa atômica, sendo o número atômico a quantidade de prótons existentes em um núcleo de um átomo e a identidade desse elemento. Todos os elementos possuem o seu nome em latim, derivando deles o seu símbolo, sendo a primeira letra em maiúsculo e, se houver, uma segunda letra em minúsculo. A tabela periódica atual está organizada em 18 colunas e 7 linhas horizontais, onde tem ordem crescente no número atômico. Na linha vertical, o número atômico cresce de cima para baixo, já na linha horizontal, ele cresce da esquerda para a direita. Na sexta e sétima linha da tabela, temos uma particularidade, onde representa a série dos lantanídeos e dos actinídeos, onde se eles fossem postos aqui, teríamos a forma longa da nossa tabela. Cada coluna da tabela corresponde a um grupo, que são numerados de 1 a 18, formados por elementos com propriedades semelhantes e alguns podendo ter nomes especiais. Número 1, metais alcalinos. Número 2, metais alcalinos terrosos. Número 13, o grupo do boro. Número 14, o grupo do carbono. Número 15, o grupo do nitrogênio. Número 16, os calcogênios. 17, halogênios. E por último, 18, os gases nobres. Cada linha horizontal da tabela corresponde a um período e são numerados de 1 a 7, sendo assim elementos que correspondem à mesma camada de elétrons. Por exemplo, elementos da linha 5 possuem 5 camadas de elétrons. O hidrogênio é um caso especial. Por não apresentar nenhuma semelhança com nenhum elemento, ele não possui um grupo definido até hoje. Por volta de 1800, só conhecíamos 30 elementos da natureza, e agora temos 118 elementos obtidos na natureza ou produzidos sinteticamente pelos seres humanos. Os elementos transurânicos possuem um número atômico maior que o do urânio e quase todos são sintéticos. Olá, meu nome é Matheus e eu vim falar um pouco sobre a classificação dos elementos. Na tabela periódica existem inúmeras informações e para facilitar a gente consegue classificar ela. A primeira maneira é classificar os elementos em elementos representativos e em elementos de transição. Os elementos da tabela que possuem elétrons organizados de uma única maneira são chamados de representativos. Eles estão no grupo 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Já os elementos que os elétrons podem estar dispostos de várias formas são chamados de transição. E eles estão no grupo de 3 até 12, incluindo os latanídeos e os actinídeos. A segunda maneira que podemos classificar a tabela periódica são entre as substâncias metálicas e não metálicas. As substâncias metálicas ou metais são capazes de formar substâncias com boa condução de calor e boa condução de energia. São facilmente transformadas em fios e em lâminas e normalmente nas condições ambientes são sólidos, exceto o mercúrio, que é encontrado de forma líquida. Já os não metálicos, ou também como são chamados os ametais, não são bons condutores de calor e nem de energia, exceto o carbono em forma de grafite. Nas condições ambientes, os ametálicos estão em estado gasoso ou sólido, com exceção do bromo, que aparece no estado líquido. Bom, agora vamos falar um pouco das principais propriedades periódicas. Na tabela, os elementos estão organizados de forma em que suas propriedades se repetem de forma regular. Raio atômico. O raio atômico pode ser considerado uma medida do tamanho do átomo. Ela é definida como a metade da distância entre núcleos de átomos vizinhos. Nos grupos, o raio atômico aumenta quanto maior o número de átomos. Já no período, aumenta da direita para a esquerda. O elemento frâncio é de maior raio atômico.
e o hélio é de menor raio atômico. Energia de ionização. A energia de ionização é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo que se encontra em estado fundamental, gasoso e isolado. Nos grupos, a energia de ionização aumenta quanto menor número atômico, e nos períodos é da esquerda para a direita. O hélio é o elemento que precisa de maior energia para que um elétron seja arrancado. E o frâncio é o que precisa de menor energia. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo gasoso e isolado, em seu estado fundamental, recebe um elétron. Nos grupos, a afinidade eletrônica aumenta quando o menor número de átomos, e nos períodos, aumenta da esquerda para a direita. O flúor é o elemento que libera mais energia ao receber um elétron. Já o frâncio é o que libera menos energia. Nessa propriedade, a gente ignora os gases nobres, porque eles não conseguem receber elétrons, assim não liberam energia. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade dos elementos que indicam a tendência de receber elétrons numa ligação química. É igual à afinidade eletrônica. Nos grupos, a eletronegatividade aumenta quanto menor número atômico, e nos períodos aumenta da esquerda para a direita. O flúor é o elemento que tem mais preferência por elétrons. Já o frâncio é o que tem menos. Novamente, ignoramos os gases nobres porque eles não conseguem receber elétrons, assim não são eletronegativos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido sobre o assunto. Obrigado por assistir até o final, obrigado pela compreensão. Que vocês levem esse assunto para a vida de vocês, porque é muito importante. É nóis, pessoal. Até a próxima.